7 vilões subestimados de Dragon Ball que merecem ser tornados canônicos. O cânone de Dragon Ball sempre foi um tema polêmico e cheio de nuances. Com a recente declaração de Toyotaro afirmando que tudo em Dragon Ball é cânone, a discussão ficou ainda mais confusa para os fãs. E à medida que a franquia continua a crescer, o cenário canônico só tende a se tornar mais complexo. Mas essa confusão pode ser uma oportunidade. Em vez de ignorar elementos paralelos, Dragon Ball poderia usar esse momento para reintegrar alguns vilões marcantes, personagens que apareceram apenas em jogos, filmes ou spin-offs, mas que deixaram uma forte impressão. Para muitos fãs, o único cânone válido é o do anime e do mangá oficial. Isso acaba deixando de fora diversos antagonistas incríveis que, apesar de populares, nunca foram oficialmente reconhecidos como parte da linha principal. O futuro da franquia tem a chance de corrigir isso. Revisitar e oficializar esses vilões subestimados pode enriquecer ainda mais o universo de Dragon Ball. Curte Dragon Ball, quadrinhos e animes? Se inscreve e vem com a gente nessa jornada nerd. 7. Hirudegarn, um vilão do reino demoníaco que merece voltar ao cânone. Hirudegarn foi apresentado no filme Dragon Ball Z A Fúria do Dragão, onde assumiu o papel de principal antagonista. Essa criatura colossal, um Majin fantasma monstruoso e insensível, causava destruição por onde passava. Com aparência semelhante a um inseto gigante, Hirudegarn é uma entidade aterrorizante que já foi, em algum momento, um deus-demônio. Originalmente, seu corpo espectral foi selado em uma estátua no planeta Konets, onde serviria para purificar o ki maligno do povo local. No entanto, feiticeiros corrompidos o transformaram em um ser de pura fúria, um Majin sem consciência, movido apenas pelo instinto destrutivo. O poder de Hirudegarn foi tão devastador que os heróis de Konets não conseguiram derrotá-lo, apenas selá-lo. Esse vilão ofereceu aos guerreiros Z um tipo de ameaça completamente diferente. Um monstro irracional e praticamente imortal, no estilo Kaiju. Enquanto os heróis do cânone enfrentaram inimigos inteligentes como Sei ou Gohan Beast, enfrentou criaturas poderosas como Max, Hirudegarn traz uma proposta única. Uma força bruta e indestrutível e sem propósito além da destruição. O confronto final contra Hirudegarn é tão intenso que muitos fãs acreditam que poderia ter servido como o clímax definitivo da série clássica de Dragon Ball Z. Com as revelações recentes em Dragon Ball Daima sobre a origem dos Majins e o reino demoníaco, Hirudegarn poderia ser reintroduzido de maneira ainda mais impactante. A história poderia exigir que Goku e seus aliados retornassem ao reino demoníaco, buscando o apoio de figuras como Arinsu, Majin Buu, Du e especialmente Neva, que pode ser a chave para conectar Hirudegarn ao cânone principal. Além disso, Dragon Ball Super poderia ampliar ainda mais esse enredo, explorando as origens divinas de Hirudegarn, talvez ligando diretamente a Beerus ou aos deuses da destruição. Seria até possível que ele fosse uma fusão esquecida de ambos, um antigo deus da destruição transformado em Majin. Hirudegarn não é apenas um vilão esquecido. Ele é uma oportunidade narrativa rica e sua volta ao cânone oficial de Dragon Ball seria mais do que merecida. Cialas, o patrulheiro galáctico corrompido pela desilusão. Cialas surgiu como antagonista em Super Dragon Ball Heroes World Mission, e apesar de sua origem estar ligada a um jogo, ele possui um potencial enorme para se tornar parte do cânone oficial da franquia. Criado por Toyotaro, o personagem carrega uma aura intrigante, reforçada por sua armadura da Patrulha Galáctica, um símbolo de justiça que contrasta com sua queda para o lado sombrio. Originalmente, Cialas era um patrulheiro exemplar recrutado por Cronoa, a suprema Kaioshin do Tempo, para integrar a Patrulha do Tempo. Movido por um senso extremo de justiça, ele começou a questionar as decisões da patrulha ao perceber que, mesmo com tantas correções temporais, o mal persistia. Ao testemunhar os horrores causados por Majin Buu, Cialas perde a fé na missão e decide seguir um caminho próprio, abandonando completamente seu juramento de proteger o tempo. Embora a Patrulha do Tempo ainda seja exclusiva do universo dos jogos, sua ideia pode ser reaproveitada para trazer Cialas para o cânone principal. Uma alternativa interessante seria recontar sua origem como parte da Patrulha Galáctica, organização que já foi introduzida oficialmente em Dragon Ball Super. Após eventos como a destruição causada por Moro, a guerra com Granola e a ascensão de Frieza Negro,
Seria crível que Silas se tornasse desiludido com a justiça que jurou defender. Essa ruptura poderia levá-lo a formar uma facção radical dentro da própria Patrulha Galáctica, tentando impor uma nova ordem ao universo, mesmo que isso significasse dominá-lo pela força. Seu temperamento frio, sua seriedade e seu idealismo lembram figuras como Zamasu, mas Silas traria uma abordagem menos divina e mais política. Um vilão filosófico e estratégico, cuja visão distorcida de justiça o coloca em confronto direto com Goku e Vegeta. E isso torna o conflito ainda mais pessoal. Afinal, Goku e Vegeta já atuaram como membros temporários da Patrulha Galáctica, e em parte é por causa de Goku que Freeza ainda está vivo. Ver Silas confrontando os dois como traidores de sua própria causa abriria espaço para uma narrativa profunda, crítica e cheia de ação. Em um universo que sempre valorizou vilões poderosos e ideológicos, Silas seria uma adição perfeita, e sua entrada oficial no cânone seria mais do que merecida. E5. Gamelan pode trazer os Namekus Eijin sômbrios para o cânone. Gamelan pode não ser amplamente conhecido entre os fãs casuais de Dragon Ball, mas seu potencial é imenso. Apresentado originalmente em Dragon Ball Online, Gamelan é um Namekuseijin sombrio e ambicioso, que lidera os Dark Namekians, um grupo corrompido de sua raça como seu general. Seu objetivo? Se tornar um deus por mérito próprio, movido pela inveja de Denji, o atual Kami da Terra. A dinâmica entre Gamelan e Denji remete diretamente à relação entre Kami e Piccolo, estabelecendo um paralelo temático poderoso que conecta esse vilão às raízes clássicas da franquia. Com o recente destaque dado aos Namekuseijins em Dragon Ball Super e Dragon Ball Daima, esse é o momento ideal para Gamelan entrar no cânone e trazer à tona um novo conflito racial, espiritual e ideológico. Imagine um Namekuseijin que, cansado da opressão sofrida por seu povo nas mãos de Freeza, Vegeta e até Moro, decide se tornar um Super Namekuseijin sombrio, buscando vingança e divindade a qualquer custo. Gamelan poderia assumir o papel de um novo rei demônio Piccolo, criando mutantes Namekuseijins como seus servos e desafiando os guerreiros Z com força, estratégia e uma sede insaciável por domínio. Além disso, a presença de Gamelan permitiria que Piccolo, agora em sua forma Orange, tivesse uma rivalidade direta e pessoal com um vilão da mesma raça. Um embate entre Piccolo Laranja e Gamelan seria mais do que uma luta física. Seria o choque entre duas filosofias opostas dentro da cultura Namekuseijin, o caminho da sabedoria contra o da supremacia. Trazer Gamelan para o cânone também abriria espaço para desenvolver mais sobre os Namekuseijins, sua cultura, linhagens e até práticas esquecidas de criação de guerreiros sômbrios. Isso seria um prato cheio para os fãs que sempre quiseram ver mais do lado místico e guerreiro de Namekusei. Depois de tanto tempo sem um vilão Namekuseijin de peso, Gamelan seria uma adição única e memorável ao cânone de Dragon Ball, com potencial para impactar a trama e trazer profundidade cultural à série. 4. Drolishi, uma cientista Tuffle em busca de vingança contra os Saiyajins. A Drolishi, versão feminina do personagem Torlichi de Dragon Ball, o plano para erradicar os Saiyajins, representa uma das maiores oportunidades narrativas para Dragon Ball revisitar um de seus conflitos mais antigos, a guerra entre Tuffles e Saiyajins. Originalmente um cientista da raça Tuffle, Laishi é movida por um profundo desejo de vingança contra os Saiyajins, responsáveis pela destruição de seu povo. Em sua missão vingativa, ela cria Hatchiyak, uma poderosa máquina com o único objetivo de exterminar os Saiyajins remanescentes da Terra. Esse conflito histórico é um dos elementos mais ricos e sombrios do universo de Dragon Ball, mostrando os Saiyajins não como heróis, mas como conquistadores cruéis e impiedosos. Com a ênfase recente em Bardock, pai de Goku, Dragon Ball Super poderia explorar a Dr. Light como uma vilã que retorna para cobrar essa dívida de sangue, sem misericórdia, sem segundas chances. É verdade que alguns fãs podem ver semelhanças entre essa trama e a de Granola. No entanto, a vingança de Granola foi enfraquecida quando Monaito revelou que Bardock havia salvado sua vida. A Dr. Light, por outro lado, não teria esse mesmo alívio emocional. Ela não busca justiça, ela quer aniquilação, e isso a torna ainda mais perigosa. Ao contrário de vilões como Freeza ou Moro, Light não é uma lutadora física, ela é uma inventora brilhante, uma mente do nível da Dr. Gero.
Com os recursos certos, ela poderia desenvolver armas ou biomáquinas letais com um único objetivo: erradicar os Saiyajins da existência. Imagine se ela trouxesse de volta conceitos como Hatchiyak ou até mesmo recriasse o vilão bebê de Dragon Ball GT, agora sob um contexto novo, canônico e moderno. Sua inserção no cânone também ampliaria o papel das mulheres no universo de Dragon Ball, dando espaço para uma vilã cientista e estrategista, algo ainda raro na franquia. A Draw. Laishi pode ser a ameaça perfeita, fria, calculista e com um plano que vai direto ao coração do legado Saiyajin. E após Goku descobrir mais sobre Bardock, um confronto contra alguém que odeia tudo que os Saiyajins representam pode ser o conflito pessoal que a história precisa. Omega Shenron, o vilão supremo que Dragon Ball precisa trazer de volta. Omega Shenron, ou Shin Shenron em sua forma inicial, é o principal antagonista de Dragon Ball GT e representa um dos momentos mais sombrios e intensos da franquia. Ele é o último e mais poderoso dos dragões das sombras, nascidos da energia negativa acumulada pelo uso excessivo e irresponsável das esferas do dragão. Esse conceito por si só já carrega um peso temático impressionante. As esferas, que sempre foram símbolos de esperança, acabam gerando destruição. E Shin Shenron é o ápice dessa inversão. Frio, egoísta e com uma sede incontrolável de destruição universal, ele não quer dominar, quer apagar tudo. Sua arrogância e desprezo constante pelos inimigos só reforçam sua natureza cruel e impiedosa. Ao se transformar em Omega Shenron, ele atinge um nível de poder que nem mesmo Goku, em sua forma Super Saiyajin 4, consegue derrotar com facilidade. É um vilão à altura de um final de saga, alguém que realmente coloca em risco a existência do universo. Infelizmente, o cânone atual de Dragon Ball Super ainda não encontrou uma forma natural de reintroduzir os dragões das sombras. Mas se Toyotaro e a equipe criativa conseguirem resgatar esse conceito de maneira orgânica, o impacto seria imenso. Afinal, os fãs de longa data têm enorme carinho e respeito por Omega Shenron como um dos vilões mais formidáveis de toda a franquia. Uma possibilidade seria conectar Omega Shenron às novas esferas do dragão demoníacas, que poderiam gerar uma energia negativa ainda mais perversa. Ou talvez algum vilão ardiloso utilize as super esferas do dragão para invocar uma nova versão de Shin Shenron, ainda mais poderosa e com um plano devastador. Esse retorno teria o potencial de reacender a paixão de muitos fãs antigos, especialmente aqueles que se afastaram da franquia após GT. Ao mesmo tempo em que introduz um antagonista verdadeiramente ameaçador para as gerações mais novas. Omega Shenron representa algo raro em Dragon Ball. Um vilão com escala cósmica e impacto emocional, nascido das próprias ações dos heróis. Trazer esse personagem de volta, com o devido respeito e profundidade, seria um presente para os fãs e um passo ousado para o futuro da franquia. Hearts, o vilão que quer libertar os mortais do controle divino. Hearts é um dos antagonistas mais intrigantes de Super Dragon Ball Heroes, e seu potencial para se tornar canônico é imenso. Como líder dos guerreiros da área central, Hearts tem um objetivo ousado: derrubar Zeno e libertar os mortais da tirania dos deuses. Diferente de muitos vilões em Dragon Ball, Hearts não age por ganância, sede de poder ou destruição. Sua motivação nasce de uma visão crítica, e até nobre, sobre o desequilíbrio cósmico da franquia. Para ele, os deuses, especialmente Zeno, são entidades caprichosas, irresponsáveis e destrutivas. E com razão, ele questiona por que seres tão frágeis quanto os mortais devem ter seus universos apagados com um estalar de dedos por vontade divina. Essa proposta filosófica torna Hearts um dos vilões mais relevantes e modernos de toda a franquia. Ele representa a rebelião contra a autoridade absoluta, algo que poucos antagonistas ousaram fazer abertamente. E o mais interessante, Hearts acredita realmente estar fazendo certo. Em sua forma suprema, Hearts atinge um nível de poder tão colossal que até Jiren tem dificuldades para enfrentá-lo. Ele é capaz de apagar Zamasu do futuro com facilidade, e seu poder é tão ameaçador que até o próprio grande sacerdote reage à sua presença. É o tipo de vilão que não só desafia Goku e seus aliados fisicamente, mas também moralmente, algo raro em Dragon Ball. Inserir Hearts no cânone de Dragon Ball Super abriria possibilidades incríveis. Com o crescente envolvimento de Goku com o mundo divino, especialmente após o Torneio do Poder e sua relação com Zeno,
o surgimento de Hearts poderia colocar Goku frente a frente com as consequências de suas alianças. Uma batalha entre Hearts e os deuses, com o destino do multiverso em jogo, seria uma conclusão épica para uma futura saga. Ver Goku, Vegeta e até Beerus lutando lado a lado para proteger ou questionar o sistema divino traria uma profundidade emocional e existencial raramente explorada na franquia. Hearts representa uma das ideias mais ousadas já criadas em Dragon Ball: a quebra do ciclo de submissão aos deuses. Torná-lo canônico não só agradaria os fãs de Super Dragon Ball Heroes, mas também daria à franquia um vilão que realmente desafia o sistema. Janemba precisa se tornar cânone em Dragon Ball. Janemba, o poderoso antagonista do Dragon Ball Z, o renascimento da fusão, é considerado por muitos fãs como um dos vilões mais marcantes de toda a franquia. Com um design impressionante, habilidades que distorcem a realidade e uma força física avassaladora, Janemba forçou Goku e Vegeta a se unirem em Gogeta para conseguir derrotá-lo, um dos momentos mais épicos do universo Dragon Ball. Desde então, muitos fãs sonham em vê-lo incorporado oficialmente à linha do tempo principal da série. Janemba seria uma escolha perfeita para ser o vilão final de Dragon Ball Super, ou até mesmo de uma possível segunda temporada do anime. Toyotaro e a equipe criativa por trás de Dragon Ball têm diversas possibilidades para reintroduzir Janemba. Ele poderia ser o mal supremo do reino demoníaco, uma nova forma evoluída, o deus da destruição original, ou até mesmo uma entidade criada para eliminar os próprios deuses da destruição. Se Janemba retornar à série, é quase certo que os fãs irão comemorar. Seu visual único e poderes de manipulação da realidade fariam dele um adversário inesquecível no cânone oficial de Dragon Ball. Pessoal, se você curtiu esse vídeo e quer dar aquela força pro canal, se inscreve aqui. Estou começando agora e cada inscrição faz uma diferença enorme para mim. Enquanto os canais grandes já têm milhares de inscritos, eu acompanho de perto cada nova pessoa que chega. Então me ajuda a crescer e se inscreve. Sua presença aqui é muito importante. Obrigado de coração.